Olá, meus queridos, e aí, tudo bom? Prontos para mais uma dose de teologia? Hoje o Espírito Santo me fez lembrar de algo bastante interessante. Ali no fundo, ó, é o prédio onde eu trabalho, estou aqui nessa paisagem linda. Ó, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, que aqui é o momento da onde a gente tira o horário de almoço para refrescar um pouquinho a mente, para voltar, né, às atividades que exige muito do nosso cérebro, trabalho na logística. Então a cabeça saiu daqui com a cabeça doendo, porque é muito monitoramento, análise e o tempo não para, né? Correria, só deu tempo de parar para almoçar e estou aqui rapidinho para não gastar muito tempo, né, do nosso almoço, voltar, porque já tem que fazer o farol de fim. Então, eu lendo hoje Mateus capítulo 12, eu me lembrei de uma dose tóxica que eu recebi no seminário. Alguns amigos que talvez vão assistir esse vídeo vão se lembrar daquele momento onde nós tínhamos um professor assim muito doido e ele acabou, a gente fez uma abaixo-assinado e tiramos ele, porque o camarada era doido demais. Ele queria fazer todos nós aceitarmos que uma vez salvo, salvo para sempre. E ele começou nos seus argumentos, até que ele falou assim, que eu me lembro que ele fez uma pergunta: quem foi que disse que a pessoa que se converte, ela pode ficar endemoniada? Onde é que está isso na Bíblia? E aí o Espírito Santo me fez lembrar de Mateus 12, né, versículos 43 ao 45. Exatamente onde Jesus está falando ali num contexto. Se você voltar aos versículos, ele está falando de salvação. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de expulsar demônio e curar um homem que era cego e mudo. E aí Mateus deixa muito claro as falas de Jesus, que quando aquela multidão começa a reclamar, murmurar, e eles falam assim: ele só expulsa porque ele está expulsando por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né, o príncipe das trevas. E Jesus então falou: olha, cuidado que pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, não há perdão. Então Jesus está falando o quê? De salvação. Aí o segundo assunto que Mateus discorre, que Jesus vai falar, ele fala que Nínive, né, a geração de Nínive se levantará naquele grande dia e julgará aquela geração que estava ali com Jesus. Ou seja, ele está falando de salvação. Aí ele fala que a rainha do sul veio visitar Salomão, e ele diz: olha aqui, quem é mais sábio do que Salomão? Ele está falando o quê? De salvação, ok? Aí no versículo 30 ele vai dizer: quem não é por mim é contra. Está no time adversário, só tem dois lados. E quem não comigo não ajunta, espalha. Então, ou nós estamos com Jesus, ou estamos contra Jesus. Ou trabalhamos a favor de Jesus, ou contra Jesus. Não há meio termo. Jesus, isso é muito claro. Muito, muito claro isso. E aí ele conta essa história, que um homem estava com espírito maligno, foi liberto, a casa então ficou ornamentada, arrumada, bonita, e aquele espírito vai procurando um lugar para repouso, não encontrando, o que ele faz? Volta para a antiga casa. Vou lá ver como é que tá e tal. E aí Jesus diz, ele chegando e encontrando ela vazia, mas espera aí, quem foi que limpou? Eu perguntei ao professor, professor, quem foi que limpou essa casa? Quem ornamentou essa casa? Não tem como um ser humano conseguir se libertar sozinho dos seus demônios, que o aprisiona. Não há. Teologicamente falando, não é possível. Jesus mesmo diz que um valente só pode ser vencido por um valente mais forte. E quem é mais forte do que Deus? Ninguém. Mas o inimigo é mais forte do que nós. Então, para que nós possamos ficar libertos, precisamos submetermos a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Aí ele vem, limpa e deixa a casa arrumada. Porém, se ela ficar vazia, e como que ela fica vazia, Leão? Bom, várias formas, e eu não vou ter tempo aqui de discorrer sobre isso, que é uma pincelada só nessa dose de teologia. Por isso o tema desse vídeo eu vou colocar: mantenha-se a sua casa arrumada e principalmente cheia da presença de Deus. Porque quem perde a presença de Jesus
certamente receberá outras companhias. E quando esse espírito ele volta, Jesus enfatiza dizendo que ele não só vai voltar sozinho, não, ele vai trazer mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem será terrível. Então, meu irmão, está falando de salvação, sim. Se nós observarmos a parábola da semeadura, Jesus diz muito claro que a semente caiu na beira do caminho e vem o maligno e rouba. Ou seja, a pessoa recebe com alegria a palavra, mas depois o diabo rouba e ela fica vazia. Apocalipse 3:20 está lá: eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba como inimigo, Jesus não sai invadindo, não. Ele espera ser convidado. E aí, quando nós o convidamos, ele entra, arruma tudo, ceia conosco, nós com ele, e há alegria abundante em nossa vida. Ficamos lindos, bonitos, belos, esbeltos. Tá ok? Então, fica a dica. Há sim possibilidade de crentes ficarem endemoniados e, principalmente, meus irmãos, cuidado para que não venhamos ter doses tóxicas, doses de heresias. Tá ok? Um forte abraço, tala aos ossos. Até a próxima reflexão.